livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Apenas esse versículo, vamos ler todo mundo junto, está no telão? Vamos ler todo mundo junto, bem bonito para Jesus. João 1,12: contudo, aos que receberam, aos que deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Diga glória a Deus. Irmãos, quem aqui já ouviu, às vezes conversando com alguém, ou talvez você até mesmo já falou, já aconteceu várias vezes comigo, às vezes você está conversando com uma pessoa, e assim o grupo, sei lá, vai fazer alguma coisa, e a pessoa fala assim: eu também vou, sou filho de Deus, eu também mereço isso. Quem já ouviu já até falou isso, né? É comum a gente falar no linguajar, na conversa, quando uma pessoa diz: olha, eu também vou, eu também mereço, ela diz: olha, eu sou filho de Deus, porque ela está querendo dizer: olha, eu também quero fazer isso, e eu tenho direito de fazer isso, porque eu também sou um filho de Deus. Mas na verdade, irmãos, nem todos são filhos de Deus. Não é todo ser humano que é um filho e uma filha de Deus. O texto ele nos diz de forma muito clara: aos que creram, aos que receberam, deu-lhes o direito de se tornar um filho de Deus, ou no caso, uma filha de Deus. Aos que creem e os que recebem Jesus, eles passam por uma obra de transformação, se tornando então um filho, uma filha de Deus. Todos nós, irmãos, somos na verdade uma criação de Deus, mas para se tornar um filho de Deus, uma filha de Deus, você precisa crer. Aos que creram em Jesus, crer que Jesus, ele é o Filho de Deus, que ele veio a este mundo, e ele entregou naquela cruz do Calvário a sua vida pela nossa vida, aonde ele carregou e levou sobre si os nossos pecados, pois os nossos pecados nos separam de Deus. Os nossos pecados não permitem que nós possamos se relacionar com Deus, mas para resolver isso, Jesus ele morre por nós naquela cruz. Mas não é somente crer nisso, mas também receber Jesus. E aqueles então que creem que Jesus fez esta obra por nós e recebem Jesus na sua vida, lhes dado o direito de se tornarem um filho e uma filha de Deus. E esse receber Jesus é descer as águas do batismo, é confirmar essa entrega, é ter esse Jesus dentro de você. Então, quando nós cremos em Jesus e recebemos Jesus, nós passamos por esta obra maravilhosa, que na verdade é a maior transformação que todo ser humano tem que passar na sua vida. A maior transformação que cada pessoa tem que ter, você tem que ter e eu tenho que ter, uma transformação individual e intransferível. Ninguém pode fazer isso por nós. Eu costumo dizer que tem muitas coisas na vida que as pessoas podem fazer por nós, mas há algumas coisas que ninguém pode fazer por mim. Eu costumo até brincar, acho que você até falou no domingo passado, que eu iria adorar se pessoas pudessem ir na academia e eu ficar magro. Irmãos, eu pagaria para todo mundo. Eu acho que ficava pobre, mas ficava magro. Mas não dá para alguém ir na academia no seu lugar e você ficar magro. Você tem que ir. Para crer e receber Jesus é algo individual. Ninguém poderá fazer por você. Eu sei que todos nós aqui temos pessoas que nos amam. Há um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um irmão, pessoas que nos amam. Mas mesmo este amor dessas pessoas não são o suficiente. E quando então nós cremos e recebemos o Senhor, passamos por esta obra maravilhosa, que é se tornar um filho e uma filha dele. E quando você se torna um filho e uma filha de Deus, a sua vida é transformada, e tantas coisas maravilhosas começam a acontecer. Mas nessa mensagem eu queria resumir em 3 grandes benefícios, e 3 grandes motivos porque você deve se tornar um filho de uma filha de Deus. O primeiro grande motivo, irmãos, porque quando nós tornamos filhos e filhas de Deus, nós passamos por uma transformação na nossa identidade. Agora nós somos uma nova pessoa. Eu não sou mais uma criatura, mas agora eu sou um filho de Deus. E é essa nova identidade em Cristo Jesus que trará a você a mudança de certos comportamentos, desejos, pensamentos dentro de você. Muitos de nós temos sofrido há anos
com certos padrões em nossa vida. E nos perguntamos, por que eu não consigo parar de desejar isso? Por que eu não consigo parar de pensar? Por que eu não mudo esse hábito? Por que eu não mudo esse comportamento? Alguns dizem, eu nunca mais vou ter uma explosão de raiva, de ira. E quando menos percebe, está lá explodindo de novo e ferindo pessoas ao redor. Talvez muitos, ao terminar a semana, e olham para trás e falam, que semana que eu tive, mais uma semana, e eu não produzi essa semana como eu poderia ter produzido. Quando eu menos percebi, maratonei mais uma série, e gastei horas e horas e horas em redes sociais, e eu desperdicei mais um tempo, mais um dia, uma semana, um ano da minha vida, e o tempo vai passando, e a gente vai olhando para onde estamos indo. Outros dizem, eu não vou mais me relacionar com esses tipos de pessoas, eu não vou mais me envolver com esses negócios, e quando você menos percebe, você está se relacionando de novo, e você não entende, por que eu sempre me relaciono com esse tipo de pessoa? Por que eu sempre faço esse tipo de negócio? Sabe, irmãos, por que isso está acontecendo? Sabe por que é tão difícil mudar esses padrões que nos aprisionam? É porque nós estamos tentando mudar o que fazemos, sem mudar primeiro quem nós somos. O livro de Provérbios 23:7 diz o seguinte: assim como uma pessoa se vê, assim é a sua vida. Assim como você se olha, assim como você se enxerga, serão os desdobramentos dos seus comportamentos e suas atitudes. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que quando então nós tornamos filhos de Deus, nossa vida começa a mudar, porque nós começamos a agir num outro padrão, numa outra forma, porque agora nós entendemos quem nós somos, entendemos o nosso valor, entendemos a nossa preciosidade, e aí a gente pode mudar. Não sei se você já viu aquele programa Acumuladores de Lixo. Você já assistiu aqueles programas? Eu acho isso interessante, né? Triste, mas interessante. E o que eu acho interessante, irmãos, apesar de ser triste, é quando as pessoas ao entorno tentam convencer aquela pessoa e falam, como que você não percebe, você não enxerga? E a pessoa está com aquela casa cheia de lixo, toda bagunçada, e todo mundo, às vezes é um filho, às vezes é uma mãe, e estão dizendo, olha, perceba, enxerga. Mas por que a pessoa não consegue enxergar aquilo? Sabe por quê, irmãos? Infelizmente, tristemente, por que a pessoa vive naquele lixo? Porque muitas vezes é como ela se enxerga. Ela se enxerga um lixo, então aquilo se torna algo normal e natural na sua vida. Quando nós não entendemos quem nós somos. Um outro exemplo, um pouquinho mais cômico, né? Nós podemos lembrar daquela fábula, né? Uma historinha do Rei Leão. Acho que todos nós aqui já assistimos a primeira versão, a última versão, mas é uma historinha, um desenho, e eu gosto muito dessa história, dessa fábula. E nessa história do Rei Leão, só para a gente relembrar um pouquinho, né? Ali nós temos o leãozinho, o Simba, e ali o seu pai vem a falecer, e ele assume a culpa da morte do pai, e ele se sente, eu sou o culpado pela tragédia do meu pai, e por causa daquela culpa sobre ele, ele se afasta do convívio da sua família de leãozinhos, e agora ele vai viver uma vida distante, e agora ele começa a conviver com outros animais, ele vai conviver com um suricato, um javali, não é assim mesmo a historinha? E aí ele começa aquela vida, ele começa a comer inseto, ele começa a comer folhas, e aí ele começa, né, até a musiquinha do filme lá, né? Os meus problemas, eu não quero saber de resolver problema. E aí ele começa a perder quem ele é realmente. O que ele é? Ele é um leão, ele é carnívoro, ele não vive comendo folhas. Ele é o filho, né? É a fábula, né? Ele é o filho do rei da floresta. Ele é o futuro rei, ele é o sucessor daquilo. Ele é alguém que foi gerado e preparado para grandes responsabilidades, grandes projetos. Ele não foi trago ao mundo para viver uma vida desregrada, sem problemas para resolver, sem projetos na vida. Mas por que ele está fazendo isso? Porque quando ele começou a conviver com aqueles outros animais, ele se enxergava dessa forma. Até que na historinha, rapidamente resumindo, aparece um personagem e começa a trazer essa reflexão para ele, e leva ele numa poça de água, e ele vê o reflexo dele mesmo,
Só que agora ele já cresceu e ele se parece com o pai. E ele pensa que está tendo uma sessão espiritual lá. Eu estou vendo o meu pai. Não, não é o seu pai, é você mesmo. E quando ele vê a imagem do pai, ele começa a entender: o que eu estou fazendo com a minha vida? Esse não é quem eu sou. Eu não sou um suricato, eu não sou alguém para viver desse jeito. E ele recupera então a sua identidade, e ele volta a ser aquilo que ele foi criado para ser. Da mesma forma, irmãos, quando nós olhamos para Deus que é o nosso Pai, quando você olha para Deus que é o Pai, reforça em você a sua identidade de filho. Porque se Ele é o Pai, você é o filho e a filha dele. Então quando você começa a entender quem você é, como filho e filha amada de Deus, você vai começar a olhar para certos padrões de comportamentos, de atitudes, vai dizer assim: ei, alguém como filho de Deus não faz isso. E aí você vai conseguir se libertar desses padrões na sua vida. Não porque alguém está mandando você fazer isso, não porque a lista da religião diz pode ou não pode, não. Você entende o seu valor, você entende a sua preciosidade, você entende a sua importância, e você diz: eu sou um filho e uma filha de Deus, eu sou amado, eu sou querido, eu tenho um pai que cuida de mim. Então quer saber do quê? Esse tipo de negócio eu não vou fazer mais. Esse tipo de pessoa eu não vou me relacionar mais. Então eu não vou tratar do meu dinheiro de qualquer jeito, porque você não é qualquer jeito. Quem se sente qualquer coisa, faz as coisas de qualquer jeito. Então você não tem que ter um chefe em cima de você para você fazer o serviço direito, porque dentro de você tem um espírito de excelência. Eu sou filho de Deus, eu faço as coisas bem feitas, eu cuido bem do meu dinheiro, eu não entrego o meu corpo para qualquer rapaz, para qualquer moça, eu não me envolvo em qualquer relacionamento, eu não falo esses tipos de palavra, esse vocabulário não sai da minha boca. O meu tempo, ele é precioso, o meu tempo, ele é importante, eu não vou desperdiçar de forma exagerada, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu lembro, irmão, certa vez que o Espírito Santo precisou tratar isso em mim. Hoje estamos num dia de testemunhos, mas a gente pode pôr no meio uns testemunhos. E testemunho é o dia que você errou, não é o dia que deu certo, é o dia que deu errado. E eu lembro, irmãos, um dia que eu fiz um testemunho. Um dia eu estava em casa e eu estava irritado com muitas coisas. E a minha filha Kelly, eu acho que ela tinha uns 7, 8 anos de idade, e ela aprontou algo, mas algo muito pequeno. Mas eu pilhado, com aquela irritação, com aquela ira, né? Que os homens quase nunca têm, né? Porque os homens são calminhos demais, né, gente? Né? E ali, eu com aquela situação, eu fui discipliná-la, e eu dei uma surra na minha filha. Eu falo com vergonha disso. E naquele dia eu passei do ponto. Aliás, uma dica de educação de filhos, pais que estão aqui, é sempre muito importante você já deixar estabelecido a punição pelo erro do seu filho. Porque se você for escolher a punição na hora da raiva e da ira, você vai ter a tendência de exagerar nessa punição. E foi o que eu fiz com ela naquele dia. Eu exagerei na surra. Na verdade, eu estava frustrado com outros, mas acabei descontando nela. Mas eu estava me achando um excelente pai, um pai que realmente educa os seus filhos com seriedade. Quando o Espírito Santo falou: você errou, você passou do ponto. Daniel, a tua filha está chorando. E quando eu me lembro, começo a chorar. Eu conto com vergonha, mas abro meu coração pela pregação da palavra. E ali eu fui até o quarto dela, falei: filhinha, perdoe o papai. Papai exagerou. Papai está irritado com outras coisas e eu acabei descontando em você. Você perdoou o papai? Ela falou: papai, claro, eu te perdoo. E ali nós oramos juntos. Mas eu estava ali frustrado. E aí o Espírito Santo começou a trabalhar na minha identidade. Falou assim: você não pode agir desse jeito. Uma pessoa como você não age assim. E aí o Espírito Santo começou a trabalhar quem eu era. Falou assim: você é um adulto. Adulto tem controle do seu temperamento. Você é alguém cheio do Espírito Santo. E qual é um dos frutos do Espírito Santo na vida de alguém? Gálatas 5:22, domínio próprio. Quem tem Espírito Santo tem domínio do seu temperamento, das suas atitudes.
E o Espírito Santo começou a falar: olha, você é um homem de Deus. E principalmente, naquele momento, o Espírito Santo tratando: você é um filho meu. E um filho meu não pode agir de forma desequilibrada desse jeito. E aquilo foi uma grande lição. E é essa mesma identidade que o Senhor Jesus quer trazer em nossos corações. E ela começa quando nós tratamos quem nós somos, o nosso Deus como nosso Pai, e nós como filhos e filhas dele. Por isso que Satanás não quer que você olhe para Deus, ele não quer que você tenha acesso à palavra, ele não quer que você esteja na casa de Deus. Mas quando nós olhamos e direcionamos o nosso olhar para o nosso Deus, a nossa identidade de filhos, ela é reforçada. E quando você entende quem você é, você começa a mudar aquilo que você faz. Por isso, levante a sua mão para quem está ao seu lado e diga para essa pessoa, diga assim: você é amado, você é querido, você é especial. Diga para essa pessoa: você é importante. E diga para ela: você é um filho e uma filha preciosa de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? É esse quem você é. Então, quando você entende quem você é em Cristo Jesus, mas vira para a pessoa do outro lado e diga assim: mas tem mais. Fala para essa pessoa. Eu falei que eram 3. O segundo grande benefício, irmãos, de ser um filho e uma filha de Deus, é porque filhos e filhas de Deus experimentam a paz verdadeira, porque sabe que tem um Pai que está controlando tudo. Jesus certa vez disse: a minha paz eu vos dou. E a minha paz não é a paz do mundo. Porque qual é a paz do mundo? A paz do mundo é uma paz sem lutas. Não é assim? Quando há guerras, alguém levanta uma bandeira branca e diz: haja paz, vamos ter paz. Ou seja, acabem-se as guerras. Mas trazendo para a vida pessoal, quem tem vida sem guerras? Não existe. Existe vida sem batalha, irmãos? Não existe. E se você é um pouquinho mais velho, sem desanimar os mais novos, você já chega a uma conclusão: quando acaba uma, começa a outra. Então a vida com paz não é uma vida sem problema, sem luta, mas é essa vida que você tem a paz, porque você tem a confiança, porque você é filho e filha de Deus. Você pode dar um sorriso para Jesus? Eu pergunto: o que tem maior neste mundo do que ser filho e filha do Deus Altíssimo? Então você pode ter a segurança, você pode ter toda a paz na sua vida e no seu coração. Presta atenção nisso. Você sabe por que Jesus mexia demais com as pessoas? Porque Jesus era inabalável. Nada abalava Jesus, nada trazia desespero a Jesus, porque tudo que pudesse arrancar dele, podiam arrancar o tempo, colocando ele numa cadeia, podiam arrancar os bens, podiam criticá-lo, podiam isolá-lo, podiam rejeitá-lo, podiam abandoná-lo, mas nada abalava ele. Sabe por quê? Porque a presença do Pai estava dentro dele, e essa presença não podia ser tirada, essa segurança e essa paz não poderia ser tirada. Então Jesus, ele era o quê? Inabalável. Ele entendia que se as pessoas o rejeitassem, todo mundo o abandonasse, ele estava tranquilo. Por quê? Porque o Pai jamais iria abandoná-lo. Você já viu uma pessoa que é uma pessoa abalável? A pessoa abalável é aquela pessoa que diz assim: se eu perder isso, minha vida acaba. E se tem algo na tua vida que se você perder, a sua vida acaba, a sua vida é abalável. E você vai entrar em desespero quando isso começar a se tornar uma ameaça de perda. Se alguém diz, por exemplo: a minha esposa é minha vida, se eu perder a minha esposa, minha vida se acaba. Se eu perder meus filhos, minha vida se acaba. Quando chegarem momentos difíceis, e você talvez sentir que você pode perder, ou pela morte, tantos outros motivos, você vai entrar em desespero. Se a pessoa diz: se o dinheiro acabar, minha vida acaba. E quando o dinheiro começar a acabar? E se tirarem isso da minha vida? Pastor, então nós não podemos se relacionar? Claro que podemos, devemos relacionar, podemos produzir, podemos ter família, podemos ter tudo isso, mas presta atenção, mas não isso para completar e satisfazer o meu ser, porque eu já estou satisfeito e completo em Cristo Jesus. Então eu vou me relacionar com as pessoas, não para sugá-las. E quantos casamentos e famílias estão aqui prestes a serem destruídos, porque é um relacionamento que vai suga da outra pessoa o que ela não pode te dar. Mas quando você entende que você é filho de Deus, deixa eu perguntar: quem pode amar você mais do que Deus, o seu Pai? Ninguém.
Então eu vou relacionar com a minha esposa, a pastora Thalita, meus filhos. Eu não vou me relacionar com eles para sugar deles, eu vou relacionar com eles para entregar amor, para cuidar deles, porque eu não estou ali permanecendo firmado naquilo, eu estou firmado no meu Deus, que é a sua presença, o seu amor. Então eu posso ter R$1, eu posso ter R$1.000.000, porque quem pode cuidar de mim mais do que o meu Deus? Se eu sou filho do Criador do universo, se eu sou filho daquele que é o dono de todo o ouro e toda a prata, se o dinheiro começar a diminuir, eu não me abalo, porque eu tenho o provedor de todas as minhas necessidades. Se pessoas se levantarem contra mim, eu não vou me desesperar, porque eu tenho Ele que pode me proteger. Eu não vou entrar em desespero na direção da minha vida, porque não sei para onde eu vou, eu não sei o que fazer. Quem é filho e filho de Deus não vive desesperado por isso. Por quê, pastor? Veja bem, se Deus é o seu pai, Ele é o seu destino, Ele é a tua direção. Então quando você não souber o que fazer, você sobe para o colo do seu pai, que Ele guia você. Você sempre terá uma direção. Quem é filho de Deus nunca está perdido na vida, não. Ele tem o seu pai para cuidar dele. Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus. Preste atenção, então você terá toda a direção, todo o cuidado, todo o carinho. Essa semana eu estava acompanhando meu filho. Ele foi jogar um torneio de basquete, e foi a semana inteira de torneio, mas nós separamos 2 dias para acompanhá-lo. E ali a gente, olhando o time jogar de garotos, eu percebi que tinha um garoto muito nervoso. Sabe quando a gente brinca, a bola queima na mão? E cada lance que ele errava, ele desmoronava emocionalmente. E aí eu chamei ele de lado e falei: filhão, vem aqui, por que você está tão desesperado? E aí, claro que eu pedi para o Espírito Santo colocar as palavras na minha boca. Então eu disse para ele assim: a sua vida não depende disso. A sua vida não vai acabar se você não jogar bem essa partida, porque a sua vida depende de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus, Ele que define o futuro da sua vida. E aí eu percebi que havia uma carga naquele menino de 15 anos, que se ele não jogasse bem, talvez a família iria cobrá-lo, talvez ele não ia conseguir ser tudo que ele poderia ser, que a única chance da vida dele era aquele esporte. E deixa Deus dizer para você algo: a sua vida não depende de um emprego, de um dinheiro, de uma oportunidade. Se eu não tiver isso, acabou. Se eu não tiver aquilo, a minha vida acabou. Não, porque se você é filho e filha de Deus, a sua vida depende do seu pai, e Ele já está no controle de todas as coisas da sua vida. E foi interessante que no jogo seguinte ele jogou melhor. E depois ele passou por mim e olhou assim e falou: olha, eu escutei o que o Senhor disse. E aí eu percebi que aquilo entrou no coração dele. E quando nós estamos vendo hoje adolescentes, jovens, tendo crises de ansiedade com o seu futuro, sabe por quê? Porque eles não estão encontrando a segurança em Deus como seu pai. Não há o que temer, se o nosso Deus é o nosso pai. Você pode dar glória a Deus por isso? E o terceiro grande, um pouquinho mais baixo. E o terceiro grande motivo de nós sermos filhos de Deus, que além de nós termos essa nossa identidade curada, termos essa segurança, essa paz verdadeira, nós também temos o direito da salvação, da eternidade. Quando Deus é o seu pai, você já sabe aonde você vai passar a eternidade. A nossa vida neste mundo, ela é uma passagem. É uma passagem muito pequena comparada com a eternidade. Quando fecharmos os olhos neste mundo, nós vamos abrir os nossos olhos para a eternidade. E após a morte, nós temos apenas 2 destinos: ou passaremos a eternidade com Deus, ou longe deles no sofrimento. E a decisão para onde nós vamos passar a nossa eternidade é uma decisão que tem que ser feita neste mundo. Temos que fazê-la agora. Quando você é um filho de Deus, você crê em Jesus e recebe Jesus, você se torna então o seu filho, o filho de Deus, e você já tem o direito por toda a eternidade nos céus. Se você crer, você se entrega a Jesus. Se você não se entregou a Jesus ainda, se você não se batizou, é porque você não creu. Porque quem crê se batiza, quem crê se entrega. Por isso hoje,
o Senhor coloca diante de todos nós a maior transformação da nossa vida. Vamos deixar de ser criaturas para se tornarmos filhos e filhas de Deus. Você pode levantar as suas mãos e falar com o Senhor agora. Comece a falar com o Senhor neste momento. Comece a adorá-lo agora. Comece a clamar: Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. E eu quero orar, ó Pai, neste momento por todos aqueles, ó Pai, que estão aqui presencial, aqueles que estão online também, Senhor, que estão sofrendo, ó Pai, escravizados em padrões de comportamento, Senhor, em padrões, ó Pai, de hábitos, ó Pai, que não conseguem se desprender, que não conseguem se libertar, Senhor. Pai, que nesta manhã nós possamos olhar para o nosso Deus, olhar para o nosso Pai, e olharmos para Ele, possamos entender quem nós somos, filhos e filhas amadas, ó Senhor. Pai, que cada um aqui possa enxergar o seu valor, enxergar a sua importância. Pai, cura essa visão que cada um temos de nós e nós mesmos, ó Senhor. Pai, que nós possamos parar de vivermos em culpas, escravos, carregando culpa, acusação, complexos, ó Deus, ó Pai, aonde temos, ó meu Pai, destruído a nós mesmos, ó Senhor. Pai, nós declaramos a libertação, declaramos, ó Pai, o Teu poder, declaramos, ó Pai, a Tua unção, Senhor. Vem, Senhor, agora, ó Pai, libertar, venha mudar, Senhor, que nós possamos, ó Pai, começar realmente a agir como um filho e uma filha de Deus. Pai, eu oro para que essa paz que excede todo entendimento, esta segurança e essa tranquilidade, Senhor Deus, ó Pai, ó Deus, que inunda o nosso coração, que nos liberta da ansiedade, que nos liberta da depressão, que nos liberta, Senhor Deus, ó Pai, de todo temor, todo desespero. Derrama essa segurança agora, derrama essa paz, derrama esta calma agora, Senhor, porque nós, ó Pai, também somos como Jesus, inabaláveis, ó Senhor. A nossa vida não está fundamentada em nada neste mundo, ela está fundamentada em Ti, Senhor. Levante as suas mãos e adore ao Senhor Jesus, glorifique ao Senhor.